Herança é um princípio de orientação a objetos que permite que classes compartilhem atributos e métodos, ou seja, uma classe que pode herdar as propriedades e comportamentos de outra classe. A classe que herda de outra classe também pode definir propriedades e comportamentos adicionais. Concentre-se no comportamento especializado de suas classes. Uma classe permite que você utilize e se concentre nas variáveis e métodos que definem um comportamento especial da mesma. Herança permite que você faça uso do código existente de uma classe base sem ter que definir isso sozinho. Herança permite reutilizar o código que já tenha sido definido por uma classe. Herança pode ser implementada através da extensão de uma classe. Quais os membros da classe base são herdados por uma classe derivada? Os modificadores de acesso desempenham um papel importante na determinação da base na herança. A classe derivada herda os membros da classe base com os seguintes modificadores de acesso. Default. Membros com acesso padrão podem ser acessados em uma classe derivada somente se a classe base e as classes derivadas residem no mesmo pacote. Protect. Membros com acesso protegido são acessíveis a todas as classes derivadas, independente dos pacotes nos quais as classes base e as classes derivadas são definidos. E Public. São membros com acesso público e que são visíveis para todas as classes do universo Java. Quais membros da classe base não são herdados por uma classe derivada? Uma classe derivada não herda os seguintes membros: membros privilegiados da classe base, membros da classe base com acesso padrão se a classe base e as classes derivadas existentes estão em pacotes separados, e construtores da classe base. Uma classe derivada pode chamar construtores de uma classe base, mas não pode herdá-los. Ela pode chamar construtor de uma classe base utilizando a palavra-chave super. Além de herdar as propriedades e o comportamento de sua classe base, as classes derivadas podem definir propriedades e comportamentos adicionais. Embora as classes derivadas sejam semelhantes às suas classes bases, elas geralmente também têm diferenças. E você pode ver questões explícitas no exame sobre como a classe derivada pode diferir de sua classe base. A essência de uma classe abstrata é que ela agrupa as propriedades comuns e comportamentos de suas classes derivadas, mas evita que sejam instanciadas. Além disso, uma classe abstrata pode forçar todas as suas classes derivadas a definir suas próprias implementações para um comportamento. Um método abstrato não é obrigatório para uma classe abstrata. Ela pode ou não definir qualquer método abstrato, mas se uma classe base abstrata define um ou mais métodos abstratos, a classe deve ser marcada como abstract, e os métodos abstratos devem ser implementados em todas as suas classes derivadas. Você nunca pode criar objetos de uma classe abstrata. A classe base pode ser definida como uma classe abstrata mesmo que não defina qualquer método abstrato. A classe derivada deve implementar todos os métodos abstratos de sua classe base, senão ela deve ser definida também como classe derivada abstrata. E você pode utilizar variáveis de uma classe base abstrata para se referir a objetos de sua classe derivada. Uma superclasse é também chamada de classe base. A classe base também é conhecida como classe pai, e a classe derivada é aquela que herda de outra classe. Uma subclasse também é chamada de classe derivada ou subclasse. E uma classe derivada é também conhecida como classe estendida ou classe filha. A palavra-chave extend é utilizada por uma classe para herdar outra classe e por uma interface para herdar outra interface. Já a palavra-chave implements é utilizada para uma classe implementar uma ou mais interfaces. Interfaces são classes abstratas levadas ao extremo. Uma interface só pode definir métodos abstratos e constantes. Todos os membros de uma interface são implicitamente públicos. Embora Java não permita que uma classe herde de mais de uma classe, ela permite que uma classe implemente várias interfaces. A classe utiliza a palavra-chave implements para implementar mais de uma interface. Agora, será que uma mudança na assinatura de um método em uma interface tem qualquer impacto sobre a definição deste método nas classes que implementam ela? Sim, se a assinatura de um método é alterada em uma interface, todas as classes que implementam aquela interface irão falhar ao compilar. Membros de uma interface. Uma interface só pode definir constantes. Uma vez que é atribuído, você não pode alterar o valor de uma constante. As variáveis de uma interface são implicitamente public, final e static. Os métodos de interface são implicitamente public. Quando você implementa a interface, você deve implementar todos os seus métodos utilizando o modificador de acesso public.
Por que uma classe não pode estender várias classes? Em Java, uma classe não pode estender múltiplas classes. Mas por que você acha que isso acontece? Porque uma classe derivada pode herdar diferentes implementações para a mesma assinatura de método, a partir de múltiplas classes de base. Por isso, a herança múltipla não é permitida em Java. Podemos implementar várias interfaces. Você aprendeu que uma classe não pode herdar de várias classes, mas uma classe pode implementar várias interfaces. Além disso, uma interface pode estender de várias interfaces. Mas por que isso é permitido? Uma interface ela somente define métodos sem qualquer organismo. E quando uma interface tem outra interface, ela herda os métodos definidos na classe base. Informações importantes sobre classe e herança. Uma classe pode herdar de zero ou uma classe. Uma classe utiliza a palavra-chave extends para herdar de outra classe. Uma classe pode implementar várias interfaces. A classe utiliza a palavra-chave implements para implementar uma interface. Uma interface não pode implementar qualquer classe. Uma interface pode herdar zero ou mais interfaces. Uma interface utiliza a palavra-chave extends para herdar outras interfaces. Uma classe abstrata pode estender de uma classe concreta e vice-versa. Uma classe abstrata pode implementar interface, e também uma classe abstrata pode estender de outra classe abstrata. A primeira classe concreta na hierarquia deve fornecer implementações para todos os métodos abstratos. Lembre-se disso. Podemos utilizar a variável de referência de uma classe base para se referir a um objeto de sua classe derivada. Da mesma forma, você pode utilizar uma variável de referência de uma interface para se referir a um objeto de uma classe que a implementa. Podemos utilizar a variável da classe derivada para acessar seu próprio objeto, como podemos ver no exemplo a seguir. Podemos também utilizar uma variável da classe base para acessar um objeto de sua classe derivada. Podemos utilizar uma variável de interface implementada para acessar uma classe derivada. Você pode estar se perguntando por que você precisa de uma variável de referência de uma classe base ou interface implementada para acessar um objeto de uma classe derivada se uma variável não pode acessar todos os membros que estão disponíveis para um objeto de uma classe derivada. A resposta é simples, é que você pode não estar interessado em todos os membros de uma classe derivada. Você não pode se referir a um objeto de uma classe base utilizando a variável de referência de uma classe derivada, porque todos os membros de uma classe derivada não podem ser acessados utilizando o objeto da classe base. Ou seja, isso não é permitido. Cache. Cache é um processo de forçar uma variável a se comportar como uma variável de outro tipo. Se uma classe compartilha um relacionamento E1, ou seja, um relacionamento de herança com outra classe, ou interface, suas variáveis podem ser convertidas de um tipo para outro. Qual é a real necessidade de cache? Na verdade, discutimos já a necessidade de utilizar uma variável de referência de uma classe herdada ou interface implementada para se referir a um objeto de uma classe. Podemos utilizar as palavras-chave diz e super para acessar objetos e construtores. Diz e super são referências implícitas do objeto. Essas variáveis são definidas e inicializadas pela JVM para cada objeto em sua memória. Referência do objeto. A referência diz sempre aponta para a própria instância do objeto. Qualquer objeto pode utilizar a referência diz para se referir à sua própria instância. Você pode utilizar a palavra-chave diz para se referir a todos os métodos e variáveis que são acessíveis a uma classe. A referência diz só pode ser utilizada quando o código é executado dentro de um bloco de método precisa diferenciar entre a variável de instância e sua variável local ou parâmetros de método. Mas alguns desenvolvedores utilizam a palavra-chave diz em todo o seu código, mesmo quando ele não é necessário. Você também pode diferenciar um construtor de outro utilizando a palavra-chave diz. Para chamar um construtor padrão, um que não aceita qualquer argumento, qualquer parâmetro, devemos utilizar a palavra-chave diz. A palavra-chave diz refere-se à instância da classe em que ele está sendo utilizado. Super é também um objeto de referência, mas super refere-se à classe pai ou classe base de uma classe.
Podemos utilizar super para acessar construtores da classe base. A variável de referência super também pode ser utilizada para servir aos construtores da classe base em uma classe derivada. Se estiver presente uma chamada para o construtor de uma superclasse, deve ser a primeira declaração no construtor de uma classe derivada. Caso contrário, uma chamada para super, um construtor sem argumentos, é inserido automaticamente pelo compilador. As palavras-chave super e diz são referências implícitas ao objeto. Como os métodos estáticos pertencem a uma classe e não a objetos de uma classe, você não pode utilizar as palavras-chave diz e super em métodos estáticos. O significado literal da palavra polimorfismo é muitas formas. A mesma ação pode ter diferentes significados para diferentes seres vivos. A ação comer tem um significado diferente para uma mosca e para um leão. Uma mosca pode comer um néctar, ao passo que um leão come um antílope. Ou seja, estamos reagindo à mesma ação de sua própria maneira, e pode ser comparado com um polimorfismo em Java. Polimorfismo com classes. Polimorfismo entra em cena quando uma classe herda de outra classe e tanto a classe pai quanto as classes derivadas definem métodos com a mesma assinatura, ou seja, mesmo nome do método e parâmetros do método. Neste caso, a dependência vem em cima do tipo de objeto que é utilizado para executar o método, ou seja, em tempo de execução, onde Java executa o método definido na classe base ou na classe derivada. Métodos polimórficos também são chamados de métodos sobrescritos. Vamos dar uma olhada rápida nos métodos de iniciar projeto nas classes empregado, programador e gerente. Regras para recordar ao definir métodos sobrescritos. Métodos sobrescritos são definidos por classes e interfaces que compartilham relações de herança. O nome de um método sobrescrito deve ser o mesmo em ambos, na classe pai e na classe derivada. A lista de argumentos passados para o método sobrescrito deve ser o mesmo em ambos, na classe pai e na classe derivada. O tipo de retorno de um método sobrescrito na classe derivada pode ser o mesmo, ou uma subclasse do tipo de retorno do método substituído na classe base. Quando o método sobrescrito retorna a subclasse do tipo de retorno, ele é conhecido como um tipo de retorno covariante. O método sobrescrito definido na classe base pode ser um método abstrato ou um método não abstrato. E os modificadores de acesso para o método sobrescrito pode ser o mesmo ou menos restritivo que o método que está sendo substituído, mas eles nunca podem ser mais restritivos. Métodos polimórficos sempre têm que ser abstratos? Não, métodos polimórficos nem sempre têm que ser abstratos. Você pode definir uma classe empregado como uma classe concreta e o método iniciar projeto como um método normal e ainda obter os mesmos resultados. Para implementar o polimorfismo com as classes, é possível definir métodos abstratos ou não abstratos na classe base e substituí-la nas classes derivadas. O polimorfismo trabalha com métodos sobrecarregados? Não, o polimorfismo funciona apenas com métodos sobrescritos. Os métodos sobrescritos têm o mesmo número e tipo de argumentos do método, enquanto os métodos sobrecarregados definem uma lista de argumentos com um número ou tipo de parâmetros diferentes. Métodos sobrecarregados só compartilham o mesmo nome. A JRE vai tratá-los como métodos diferentes. No caso de métodos sobrescritos, a JRE decide em tempo de execução que método deve ser chamado com base no tipo exato do objeto no qual ele é chamado. Podemos utilizar a variável de referência de uma classe base para servir a um objeto da classe derivada, mas há uma grande diferença na forma como a Java acessa as variáveis e os métodos para esses objetos. Com a herança, as variáveis de instância rodam em tempo de compilação e métodos rodam em tempo de execução. Podemos implementar polimorfismo também utilizando interface. O polimorfismo com interface requer uma classe que implemente uma interface. O polimorfismo com interface envolve sempre métodos abstratos a partir da interface implementada, porque as interfaces podem definir apenas métodos abstratos. Variáveis são avaliadas em tempo de compilação, de acordo com o tipo que está sendo referenciado, e métodos são analisados em tempo de execução, de acordo com o objeto que está atribuído.